Os continuam os mesmos, 30 segundos para as perguntas, 1 minuto e meio resposta, 1 minuto réplica, 1 minuto tréplica também. A ordem dos candidatos, das perguntas, mais uma vez a gente relembra, definida por sorteio, um sorteio prévio com a presença dos seus assessores. Nesse bloco, o primeiro a fazer a pergunta é o candidato Odair Tramontim. Candidato, tema livre, para quem que o senhor pergunta? Quero perguntar ao candidato Jorginho Melo. 30 segundos. Senador, eu como promotor, o senhor como senador, temos o compromisso com a verdade, com a transparência, e um governador ele tem que ter compromisso com a verdade. Um debate lá na região sul, eu lhe perguntei sobre o fundo eleitoral. E o senhor disse que votou contra e que não usaria. Mas eu andei dando uma olhada e vi que o senhor está usando uma quantia expressiva aí de 9 milhões. O que o senhor tem a dizer com o que o senhor disse lá em Tubarão e a realidade? Candidato Tramontim, tudo que eu falo, eu sei o que estou falando. Eu votei contra o fundo eleitoral e nunca utilizei. Eu utilizo o fundo partidário. Por que criar o fundo eleitoral se a gente tem o fundo partidário? E o senhor pode consultar nas prestações de conta que está lá. Os partidos já têm um volume de dinheiro para financiar partido, campanhas e etc e tal. Por que criar mais um fundo? Foi por isso que eu votei contra. Sem nenhum tipo de querer aparecer ou coisa parecida. Não tenho recursos. A minha campanha é transparente. Tudo que a gente gastar vai ser explicado, vai ser prestado conta, sem dificuldade nenhuma. Isso foi na outra eleição e será agora. Tem muita gente que declara menos ali e tem um volume muito maior de campanha. Isso a gente vai ter que ver lá na frente. Eu nunca usei o fundo eleitoral. Nunca disse nada diferente disso. Que usei o fundo partidário, que é diferente do fundo eleitoral, que foi aprovado agora, o ano passado, 4 bilhões e 900 milhões. Senador, o senhor me faz lembrar aquela situação do cidadão que disse que não comia carne de galinha e comia carne de frango, né? Sendo da mesma natureza. Eu lhe digo porque fundo partidário, fundo eleitoral é dinheiro público que é retirado da saúde, da infraestrutura, da educação, dos hospitais. E o Partido Novo, o qual orgulhosamente eu represento, é o único partido que não usa nem fundo eleitoral e nem fundo partidário, porque nós entendemos que dinheiro público tem que ser para a sociedade. Eu fiz o cálculo aqui, os meus concorrentes, que o cidadão catarinense saiba aqui, já gastaram até agora 23 milhões de reais de fundão eleitoral em 45 dias. No total, né, já gastaram em tudo 120 milhões. Esses 23 milhões daria para fazer 23 mil cirurgias de cataratas. Ou 130 mil cirurgias de catarata de todo o fundão partidário e eleitoral utilizado. Eu quero reafirmar aqui, a senhora que está nos vendo, a senhora que está em casa, o senhor que está em casa, o que eu falo eu cumpro. Não tenha dúvida disso. É por isso que eu quero ser governador de Santa Catarina. Quero melhorar a qualificação profissional, para dar emprego para o seu filho, para ganhar mais, para levar dinheiro para casa. Ele possa fazer a universidade do seu sonho, que é a faculdade gratuita, através do sistema CAF. Qualificação para que ele possa, que esse desespero de toda a família, quando você consegue passar num vestibular que não seja federal, vira num velório em casa. Isso não vai ter mais no meu governo, porque nós vamos investir no catarinense de verdade, para ele ganhar mais, para ele ter emprego, para ele ter formação, para realizar o sonho do pai, da mãe, do padrinho que quer ver ele formado, ganhando bem, indo para frente e sendo mais feliz. Candidato Jorge Boeira, para quem que o senhor pergunta? Quero perguntar para o candidato Moisés. Por favor. Candidato, o estado de Santa Catarina está perdendo a capacidade de um estado pujante por conta das rodovias que estão em estado degradado. Não só as rodovias federais, mas rodovias estaduais também. O sistema de transporte de cabotagem precisa ser incentivado. O transporte aeroviário, somente 1% é feito pelos portos catarinenses. Qual a sua tarefa daqui para frente?
Olha, Bueira, eu vejo que os candidatos aqui falam de um estado que parece que é outro, né? Que não é o estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina é o estado mais eficiente do Brasil na gestão pública, vocês podem perguntar por isso. É o segundo estado mais competitivo, é o estado mais seguro do Brasil, não tenha dúvida disso. Nos últimos 14 anos, a criminalidade violenta reduziu drasticamente, nós temos os melhores números do Brasil e nós temos também o segundo lugar em infraestrutura no Brasil, em primeiro lugar em sustentabilidade social. Ou seja, é um conjunto de ações que faz com que Santa Catarina seja o estado que mais cresceu, mesmo durante a pandemia. Tivemos enfrentamento muito acertado da pandemia e, por conta disso, atraindo cada vez mais investimentos. Eu vejo os candidatos falando que as empresas estão saindo de Santa Catarina. É o estado que mais cresce, que mais gerou empregos, que mais abriu empresas formais em Santa Catarina. A cada 5 minutos desse debate aqui, um novo emprego é gerado em Santa Catarina. Então, esse é o estado de coisas que nós temos em Santa Catarina. Um estado que a gente está investindo fortemente também na educação. Se fala aqui também de evasão escolar, nós criamos bolsa de estudo para o ensino médio hoje, um aluno, e que é um ensino qualificador também profissionalmente, a partir das novas trilhas do ensino médio no ano que vem. E a gente tem hoje 57 mil famílias, alunos, recebendo dinheiro para o aluno estudar no ensino médio, para evitar a sua evasão escolar e ter que trabalhar. Nós, os catarinenses, construímos um estado pujante, um estado com uma economia diversificada e distribuída por todo o território catarinense. Nós disputamos com o estado de São Paulo o primeiro lugar em termos de valor agregado. Agora, com as condições de infraestrutura, principalmente no transporte da riqueza produzida na região oeste para os portos catarinenses, com relação à mão de obra qualificada, a qualificação pessoal e profissional, está cada vez mais difícil empreender no estado de Catarina. E digo isso como empreendedor também, que passo pelas grandes dificuldades. E agora, se o governo continuar andando de lado, lento, sem criatividade, ficará cada vez mais difícil os catarinenses progredirem e melhorarem de vida. É hora da virada, é hora de quem trabalha. Nós temos, Bueira, em Santa Catarina, o menor desemprego da história de um estado brasileiro, mesmo pós-pandemia. 3,9% é a desocupação em Santa Catarina. Só não trabalha quem não está qualificado para isso. Realmente tem gente até de fora vindo para cá para trabalhar. Por isso nós estamos investindo, nós vamos sair de 15 mil vagas para 45 mil vagas na qualificação profissional dos nossos jovens, para além do que a gente já investe no ensino médio, nas novas trilhas, com o sistema Senai. Também estamos investindo fortemente, 6 vezes mais, na educação, no ensino superior. Nós aumentamos de forma importante, de 3 mil para mais de 30 mil alunos bolsistas em Santa Catarina. Hoje, nós pagamos em bolsa de estudo o equivalente a quase 2 universidades federais. Nós temos alunos estudando em Santa Catarina, para além da UDESC, que é uma referência também nas engenharias. Enfim, Santa Catarina vai muito bem e é modelo para o Brasil, é um estado para nós nos orgulharmos. Candidato Moisés, sua vez de perguntar. Para quem candidato Jorginho Melo não pode, os demais estão aptos. Eu vou perguntar, só o Jorginho? Jorginho Melo não. Uhum. Vou perguntar pro Décio, então. Décio, eu vetei todos os estudos realizados para instalar pedágio em rodovia em Santa Catarina, rodovias estaduais. Tá? Nós fizemos importantes investimentos e o senador Jorginho Melo propõe cobrar 2 vezes do catarinense, ou seja, pedagiar, investir em infraestrutura, que é uma fala dele, pública, que está gravada nas mídias, sem cortes, e pedagiar as rodovias. Você não acha que isso é duplamente penalizar o catarinense? Olha, Moisés, você nesse debate está perguntando só para mim. E eu me orgulho com a pergunta já que você formulou anterior e agora é essa. Porque eu sou o candidato do amor, da tranquilidade, da esperança, para poder construir uma Santa Catarina com seus valores. Eu não participo dessa briga entre vocês, que é uma autofagia na disputa pelo bolsonarismo. Eu quero dizer para você que as estradas de Santa Catarina, o que elas precisam, sobretudo, é recuperar o republicanismo que o presidente Lula trouxe no começo do seu mandato
e que teve continuidade no mandato da presidenta Dilma, que nos permitiu fazer os investimentos na BR-101, por exemplo, que impactaram em 9 bilhões o crescimento do nosso PIB, levando nós para sermos a 6ª economia do Brasil. O que eu acredito é que nós temos que parar também com os processos meramente do puxadinho para lá nas obras. Nós precisamos ter um planejamento de infraestrutura para Santa Catarina, que eu quero apresentar no começo já do nosso governo, junto com o presidente Lula, em Santa Catarina, para recuperar esse tempo perdido. Décio, as rodovias catarinenses nós recebemos em 2018 com 70% delas em condições ruins ou péssimas, a gente inverteu isso, hoje 70% delas estão boas, a gente tem que avançar, a gente reconhece, mas uma secretaria sem sequer ter um engenheiro, enfim, contratamos os engenheiros, fizemos os investimentos e os projetos. Leva tempo fazer projeto e licitar essas obras. Mas para além disso, talvez o catarinense não saiba, todas as obras federais que avançam em Santa Catarina, a BR-163 com 100 milhões dos catarinenses, a 470 que o Décio sempre cita, com 300 milhões dos catarinenses, dinheiro do estado de Santa Catarina, a BR-285 lá no extremo sul de Santa Catarina, ligando com a Serra Gaúcha também, 15 milhões de dinheiro dos catarinenses, concreto, pavimento rígido, e a 280 com mais 50 milhões. A 282 nós oferecemos, inclusive, ajuda ao governo central para que a gente possa fazer as terceiras faixas até a Serra Catarinense, porque tem muita gente morrendo nessas rodovias e se o catarinense sofre, não interessa de quem é a obra, é problema do governador do estado. Olha, Moisés, esse não foi o diagnóstico que foi trazido, inclusive, pela Fiesc. A situação nossa em Santa Catarina é de que nós não temos um processo estruturante nas SC. O outro aspecto, eu nunca vi, ao longo da minha vida pública, um Estado pagar a obra para o governo federal, como você fez. Ou seja, todos aqui defendem o Bolsonaro e, visivelmente, ele não gosta de Santa Catarina, porque ele não trouxe sequer uma rodovia nova. Parece que são 7 quilômetros, 5 quilômetros, e nós não temos investimentos efetivos na infraestrutura. Investir na infraestrutura é gerar emprego, renda e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E isso nós vamos fazer em escala como política de Estado. Obrigado, candidato. O candidato Jorginho Melo pediu direito de resposta há pouco, numa fala do candidato Carlos Moisés. Nós analisamos e o pedido não foi concedido. Dando sequência a esse bloco, tema livre, nosso debate da NSC, candidato Ralph Zimmer. Estão aptos a respondê-lo os candidatos Espiridião Amin, Jean Loureiro, Jorge Boeira e Odair Tramontim. Por favor. Para quem que o senhor pergunta? Eu vou perguntar para o candidato Jorge Boeira. Jorge Boeira, a questão do voto útil, né? O Ciro é candidato desde que eu comecei a andar de bicicleta. Atrapalha a esquerda não vota nele, a direita também não vota. Ele briga até com a sombra. Declarou até que a mulher dele serve só para dormir com ele. Um machista inveterado, mal educado, irmão do outro louco, do Ciro Gomes, o irmão dele que foi governador lá, tocou uma patrola em cima de grevista e chegou a levar um tiro. E o senhor, uma pessoa tão centrada, né, tão educada, tão trabalhadora, né, porque o senhor foi se enfiar nessa Kombi mal lotada, que não enche uma Kombi desse PDT, que é desse tamanho em Santa Catarina, não quer saber dele. Olha, eu só espero que o nervosismo aqui de certos candidatos não seja motivo para bater em mulher de novo. Ciro Gomes é um dos candidatos mais preparados da história do país pós-redemocratização. Cidadão que foi governador do Ceará, que foi ministro da Fazenda, que foi ministro do Desenvolvimento Regional. Tive a oportunidade de ser deputado federal com ele, cidadão extremamente estudioso. Foi o responsável pelo projeto da transposição das águas do São Francisco para irrigar o Nordeste. Cidadão que tem um projeto de desenvolvimento nacional centrado na indústria de base, para fazer com que o país volte a crescer a passos largos, geração de emprego, trabalho, renda,
Portanto, tenho orgulho, sim, de estar aqui representando Ciro Gomes, de estar aqui representando o Partido Democrático e Trabalhista, com uma história de 43 anos, iniciada por Leonel Brizola, que construiu mais de 500 escolas no Rio Grande do Sul, construiu mais de 500 CIEPs no estado do Rio de Janeiro. E o CIEPs é uma escola de tempo integral, e nós estamos aqui falando ainda em escola em tempo integral. Ele já teve a visão 20 anos atrás, portanto tenho orgulho sim de aqui estar representando a candidatura do Partido Democrático e Trabalhista. Olha, catarinense, quero lembrar a vocês que o último estado que o PDT de Leonel Brizola, governou foi o Rio de Janeiro. Pergunte para algum carioca o que o Brizola fez com o Rio de Janeiro, acabou com o Rio de Janeiro, né? Tanto que depois foi vice do Lula e perderam em primeiro turno, em 98, para o Fernando Henrique. É bom ter essa memória. O Ciro passou pela arena do Espiridião, depois ele teve cargo comissionado no PSDB, que está com o Espiridião também, depois pelo PT. Brigou por onde passou, só arruma confusão, fala um monte de bobagem, depois arruma a malinha dele e vai para Paris para continuar falando bobagem até a próxima eleição. Tem um voto útil. O senhor é de direita, pró Santa Catarina que é de direita, estão pedindo voto, estou abrindo para o Bolsonaro. Se o senhor é de esquerda, escolha um partido de esquerda. Não essa esquerda caviar parisiense, que arrota e nunca resolve coisa nenhuma, né? Então, o Ciro é um cidadão que está incomodando o processo eleitoral há 20 anos, não disse a que veio, traiu todo mundo por onde passou, e o senhor, infelizmente, está mal acompanhado. Okay. A educação, acho que é um tema central para resolver o problema da pobreza, da fome, da miséria. A educação profissionalizante, ela liberta o cidadão. A creche em tempo integral, tem criança que vai para a escola somente para se alimentar. E esse é o exemplo, esse é o legado que Ciro Gomes deixa, esse é o legado que o Leonel Brizola deixa. O trabalho para as crianças, principalmente para aquelas que vivem em condição social menos favorecida, aquelas que estão em condição de risco social. E é esse o trabalho que o Partido Democrático Trabalhista desenvolve em todo o território catarinense. É exemplo no Congresso Nacional e tem o reconhecimento de todos os partidos pelo seu trabalho em defesa da educação. Não esses partidos que apareceram aí agora e que ninguém conhece. Candidato Jorginho Melo, sua pergunta, o senhor é o próximo a perguntar pela ordem prévia de sorteio. O senhor pode fazer a sua pergunta para os candidatos, né? Escolher um deles. Espiridião Amin, Jean Loureiro, Odair Tramontim ou Ralph Zimmer. Ralph. 30 segundos, candidato, por favor. Ralph, a saúde de Santa Catarina está doente, nós sabemos disso. O governador insiste em dizer que está uma beleza, só na conta dele. Eu queria saber, o senhor eleito governador, o que o senhor vai chegar fazendo para aliviar essa dor, esse sofrimento de mais de 140 mil pessoas esperando numa fila. E ele inventa a moda que tem menos, que já fez tudo, enfim, e as pessoas sofrendo. Eu queria que o senhor dissesse o que vai fazer. Primeira coisa, abrir a porta da casa da agronômica, olhar o hospital que tem na frente, que é o Hospital Joana de Guzmão, que morreu uma criança esse ano, a falta de leite de UTI, na frente da casa do governador Moisés. Vamos também privatizar aquele terreno para que tenhamos um hospital lá para ter realmente cirurgia eletiva. Você aí do Oeste, São Miguel do Oeste, que já o Ministério Público ganhou ação na Justiça, que a Câmara de Vereadores fez manifesto agora no meio do ano pedindo um leito de UTI, e que o seu filho, se fica doente, pode morrer ou tem que enfrentar uma fila de 100 quilômetros, uma estrada esburacada, já que o governo que está aí abriu licitações desertas, incompetentes, para chegar em Chapecó e ter uma fila que só tem 5 leitos de UTI neonatais. Num estado rico como o nosso, que jogou 33 milhões numa casa de meretrício, lá na Baixada Fluminense, o 14 que voltou foi porque a Polícia Civil foi atrás, né? E o avião que o governador não mostra quem quer voar, e eu não estou acusando, estou perguntando se ele quer o direito de resposta, eu até peço para a produção dar para ele mostrar quem voa com ele. Seria talvez algum funcionária, não seremos sexistas, lá dessa casa de massagem, que ainda falta voltar 20 milhões, essa conta não fecha. 40 milhões, mas só voltou 14, que a Polícia Civil recuperou. A Polícia Civil, que tem um projeto maravilhoso do delegado Gustavo Kremer, Cidade da Mulher, que o Moisés plagiou e deu pra dona Kézia pra fazer média. Vá pra casa, Moisés, acabou teu tempo aqui, a saúde tá que nem tu, na fila pra ir embora.
Candidato Jorginho. Eu quero dizer o seguinte, que eu quero chegar fazendo, eu quero fazer um grande mutirão. Um mutirão para resolver essa questão da saúde. Eu me admiro muito o governador ter dinheiro em caixa e não fazer. Isso é que não gosta de gente, não sabe fazer. Eu quero chegar fazendo. Fazer uma grande parceria com os hospitais filantrópicos, pagar para eles fazer. Não adianta só querer que eles limpem a fila e não fazer. Quero adotar cada hospital regional para atender alta e média complexidade. Vamos acabar com essa ambulância andando para lá e para cá, as pessoas sofrendo dentro da ambulância. E só para finalizar, dizer que o governador mente com relação ao pedágio. Se eu tiver oportunidade, eu vou desmentir ele aqui, porque ele é que colocou estrada para ser pedagiado. Eu, governador, estradas estaduais não terá pedágio. Ele fez um recorte quando eu falava de BRs federais. Olha, Catarina, então vamos ficar no sexo dos anjos, até porque estrada nenhuma foi feita. O Oeste continua um queijo suíço. Então, com pedágio ou sem pedágio, até porque a licitação que o Moisés abriu foi deserta porque foram incompetentes. Nem para fazer edital esse governo presta. Nem para estrada, nem para saúde. As crianças nossas morrendo e ele escondendo o diário de bordo com quem for. Eu não estou ofendendo a honra dele, não. Eu peço como catarinense para ele mostre o diário de bordo, como o juiz determinou, e o desembargador Altamiro cassou a liminar, com argumentos estapafúrdios, de segurança para trás, e coincidentemente ou não, até peço ao Poder Judiciário para explicar. Filho do desembargador Altamiro foi candidato a vereador em Lages em 2020 pelo PSL, então do Moisés. Se isso aconteceu, eu vou pro CNJ. Santa Catarina tem que ter transparência. Não, o governador tem que dar um exemplo de transparência. Eu respondo o processo Maria da Penha. Minha esposa está aqui, Camila Zimmer. Não escondo o catarinense. E se tivesse um diário de bordo, não ia esconder nem homem, nem mulher, e nem eventual lobista, sei lá quem, vou governador. Mostra o diário de bordo, tu é óbvio, governador. Ok. Vamos pegar o direito de resposta. Ok, candidato, por gentileza. Não, desculpa. O candidato Carlos Moisés, numa fala anterior sua, candidato Ralph Zimmer, pediu direito de resposta. O direito... Com licença, candidato. O direito foi concedido. O senhor tem 1 minuto para sua fala, por favor. Bom, a gente vê a violência com que esses candidatos se manifestam aqui. O Ralph mesmo admite, né, que ele é um candidato que é réu, não, é condenado, 2 vezes condenado por lei Maria da Penha. Diz que a esposa está aqui, mas a primeira esposa que ele agrediu em casa não está aqui com ele. Então, eu acho que o cidadão tem que entender o que está acontecendo aqui. Por que todos se juntam? Ele é linha auxiliar do senador Jorginho Melo, candidato escalado para bater no governo, para bater no Moisés. Então, a gente cuidou de Santa Catarina com muita seriedade. Os diários de bordo estão disponíveis aos órgãos de controle, inclusive o Tribunal de Contas já tem acesso. Então, eu vejo que aqui se forma um teatro, né, de gente que vem meramente para atacar e não tem proposta, é vazio em proposta para soluções para os catarinenses. Nós estamos firmes, cuidando dos catarinenses, queremos por isso continuar cuidando dos catarinenses, porque a gente entende que continuar mudando Santa Catarina, não ir nem para um lado nem para o outro, é seguir com o governador Moisés. Ok, nós temos outros pedidos, como já conversamos anteriormente, temos uma equipe analisando e assim que tivermos o resultado dessa análise, a gente traz a resposta aqui. Enquanto isso, a gente dá sequência ao nosso bloco. Próximo a perguntar, tema livre, neste que é o terceiro bloco do nosso debate. Candidato Espiridião Amin, candidato, podem respondê-lo os candidatos Jean Loureiro e Odair Tramontim. Quem o senhor escolhe? Eu vou me dirigir ao doutor Odair Tramontim. E é sobre saúde. Eu creio que nós já ouvimos aqui a respeito de filas que foram criados pela imprevidência, porque era natural que acontecesse uma demanda de outras doenças, oncologia, doenças da mulher e ortopedia, durante o período de pandemia em que não havia essa possibilidade de acesso. Então, além das filas, a regionalização. Pergunta, candidato. Quero conhecer a sua opinião. Senador, a atenção do nosso governo será direcionada aos hospitais filantrópicos, que são os grandes solucionadores da saúde de Santa Catarina e que passam por necessidades. Cerca de 70% do atendimento SUS, o senhor bem sabe, é realizado pelos hospitais filantrópicos. Então, no nosso governo, nós vamos fazer gestão. Não vamos fazer as politicagens, depois o secretário de saúde é candidato,
cá e para lá. Nós queremos ter resolutividade. Essa é a expressão. E para ter resolutividade, senador, a gente precisa dotar esses hospitais da infraestrutura necessária, em especial os leitos de UTI. Porque o principal gargalo, eu visitei o Hospital Santa Isabel, Santo Antônio, São José, Marieta, em todos eles o diagnóstico é o mesmo. Falta de leito de UTI que permite a especialização dos hospitais em alta resolutividade e, a partir dali, nós acabarmos com essa tragédia que é essa ambulancioterapia que ainda persiste. Então, nós vamos dotar esses hospitais de recursos suficientes para que eles possam trabalhar. Vamos deixar os hospitais trabalhar com a ajuda do governo do Estado. Eu vou dar um exemplo. Nós conseguimos construir do zero até operar o hospital em 4 anos, o Hospital Regional de São José, aqui, e o Hospital Regional de Chapecó. Hoje, dotado de radioterapia, ou seja, no momento da dor, ser atendido mais perto de casa. Eu estou celebrando que, tendo levado cardiologia para o Hospital São Paulo de Xanxerê, no dia 1º de outubro, o Hospital Maicé de Caçador vai começar a fazer parte do atendimento cardiológico, ou seja, a regionalização, quando colocamos neurocirurgia em Joaçaba, Concórdia e Caçador, tem que prosseguir segundo um plano que realmente permita que a nossa gente tenha o seu sofrimento reduzido pela proximidade da atenção. Ok. Quero a sua opinião sobre isso. Senador, o que é preciso fazer na saúde, eu repito, é gestão. Nós vamos colocar um secretário de saúde que enxergue a floresta e não apenas as árvores. Eu trago um exemplo muito importante lá do Hospital de Mafra, que tem uma excelente resolutividade, e nós vamos descer até Joinville para ajudar Joinville, cujo Hospital São José resulta num gasto muito importante e que hoje Joinville sofre com quase mais de 40% do seu orçamento gasto com o hospital, que deveria ser obrigação do Estado. Então o Estado vai assumir a sua parte. Eu já prometi para o prefeito Adriano que o Estado vai assumir a folha de pagamento, porque isso dá gargalo nos municípios. O município de Blumenau gasta 32%. Então nós, do seu orçamento em saúde. Então nós vamos dar condições, vamos colocar dinheiro nos hospitais filantrópicos, porque eles sabem resolver. Com dinheiro eles fazem saúde de qualidade. Os pedidos anteriores de direito de resposta dos candidatos Ralph Zimmer e Jorginho Melo foram analisados, não serão concedidos nesse momento. O candidato Jean Loureiro, como aconteceu no bloco anterior, terá que fazer a pergunta ao candidato Esperidião Amin para que na sequência possa responder ao único candidato que ainda não fez sua pergunta, que é o candidato Décio Lima. Então a pergunta ao candidato Esperidião Amin, candidato Jean, 30 segundos. Candidato, em Florianópolis nós distribuímos de graça chip de internet para todos os alunos da rede municipal. 35 mil alunos da rede municipal. O maior programa de inclusão digital da história de Santa Catarina. Um chip com alta velocidade, 20 GB, capaz de atender ele e até mesmo a sua família. Nós queremos levar para os 500 mil alunos da rede estadual o mesmo programa. Qual é a sua opinião sobre esse programa? Olha, eu acho que na educação, Florianópolis sempre teve, eu também fui prefeito, sempre teve uma rede escolar primorosa, que evoluiu. O que nós temos que cuidar agora, prioritariamente, é do ensino médio, onde a nossa juventude está perdendo chances, e isso pode ser irremediável. Então, a prioridade, o novo ensino médio entrou em vigor neste ano. Então, nós não temos resultados deste ano. Pelo contrário, as notícias que nós temos é que nós estamos perdendo espaço e não estamos recuperando em qualidade. Por isso, a nossa prioridade dentro da educação, que é a grande prioridade, é o ensino médio para socorrer a nossa economia e para dar oportunidade ao jovem com um ensino eficiente, com conhecimentos que lhe serão úteis para empreender e para conseguir uma boa colocação que o estimule a prosseguir trabalhando com uma bolsa de permanência
premiando também o seu resultado e ampliando as bolsas, seja das escolas, das universidades públicas, seja do artigo 170, que, eu repito, foi implantado com aprovação unânime da Assembleia no nosso governo. Eu acho isso o fundamental. Internet 24 horas para todos os alunos de graça é mais uma oportunidade de despertar o interesse pelo ensino, buscar sua qualificação. Daí você vai me dizer, pô, mas o aluno vai usar para fazer o joguinho, para brincar? Ele também tem direito a isso. Por que o filho do rico que tem pode fazer e o filho daquele que estuda em escola pública não pode ter a sua diversão? Agora ele vai ter oportunidade de acesso à internet 24 horas. Ele vai poder estudar matéria a qualquer hora do dia e da noite. Nós vamos garantir, sim, que esse jovem que sai do ensino médio esteja ainda mais qualificado, familiarizado com a inclusão digital, que é o que as empresas estão pedindo hoje. Hoje, em qualquer fábrica, numa indústria, que antes ele carregava com a mão, hoje ele carrega com um joystick, tem que saber utilizar. E essa modernização que a gente quer levar para todas as escolas, garantindo um programa verdadeiro de inclusão digital. Vamos ser justos com o governo Bolsonaro. Foi o leilão mais democratizante da história e do mundo em matéria de 5G, porque todos os recursos que o Estado poderia amealhar, ou seja, o governo, ele colocou para universalização do 5G. Ou seja, para permitir, e nós estamos acompanhando isso, que mensalmente, no mínimo, 2.000 escolas possam ter acesso pleno à internet para que o chip funcione. Foi o governo Bolsonaro e o modelo de leilão que foi realizado neste ano que permitiu esta vitória do Brasil pela inclusão, em vez de ter dinheiro no caixa do Tesouro. Nós acompanhamos e aplaudimos, e eu torno público o aplauso, porque outros leilões têm que ter este objetivo, atender o povo e não o Tesouro. No fechamento deste, que é o terceiro bloco do nosso debate, o debate da NSC, o candidato Décio Lima, que ainda não perguntou, fará a sua pergunta, 30 segundos para o candidato Jean Loureiro. Candidato Jean, o Brasil é menos de 3% da população do mundo e teve aqui durante a pandemia mais de 10% da letalidade. Nós tivemos no Brasil até 2014, 2016 uma cobertura, por exemplo, da poliomielite de 96% e agora está em 50%. Qual a sua política para garantir a cobertura vacinal em Santa Catarina? Eu agradeço a pergunta porque, como prefeito, nós trabalhamos muito na pandemia. Tivemos a oportunidade de discutir e buscar cada vez mais que a distribuição das vacinas feita pelo governo federal, e há de se registrar aqui que foi feita assim, com velocidade, chegou à disposição das prefeituras. Nós não podemos deixar de reconhecer que o governo Bolsonaro trabalhou correto dessa forma, independente da posição pessoal dele, a posição do Ministério foi muito clara. Eu presidi um consórcio nacional de saúde, tinha abertura para discussão do que era feito, e nós garantimos que essa distribuição que chegou até os municípios pudesse ser aplicada com muita eficácia. Isso aconteceu, a população se estimulou, a população foi às ruas, buscou forma, se doou para fazer isso, e nós temos que trabalhar cada vez mais para conseguir a cobertura vacinal de outras doenças. Esse é um papel que o governo do estado tem que fazer numa promoção cada vez mais forte, ter uma parceria efetiva com os municípios, fazer como a gente fez com a gestão da pandemia. O Instituto Social Votorantim reconheceu Florianópolis como a melhor capital na gestão da pandemia, cidade que mais salvou vidas. E um dos motivos também foi a vacinação, que nós somos a capital mais vacinada de todo o Brasil. Campanhas, eu participei, eu estava junto, nós trabalhamos em conjunto e a população colaborou. Parabéns à população que trouxe esse resultado. Olha, e se essa narrativa não combina com os números? A Organização Mundial da Saúde deixou muito claro de que muitas vidas seriam poupadas. A ciência está dizendo de que dos mais de 600 mil brasileiros, nós poderíamos ter poupado